Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Vamos prosseguir nossa jornada na compreensão dos atributos de Deus. Neste vídeo fascinante, exploramos os atributos divinos que definem a natureza de Deus e revelam sua grandiosidade. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão, enquanto mergulhamos na independência divina e sua relação com a autoexistência de Deus. Sua existência é eterna e indestrutível. Sua imortalidade está intrinsecamente ligada à sua infinitude. Devemos nos submeter totalmente à sua graça e depender dele para todas as áreas de nossas vidas. Vamos juntos nessa jornada. O ser de Deus, parte 14. Atributos incomunicáveis de Deus. Deus é um ser imortal. A vida de Deus não é derivada, mas original nele, sendo eterna e indestrutível. Os homens morrem porque recebem vida e a vida lhes é tirada, porque a vida não é parte de sua essência. Mas a vida é essencial em Deus. A sua imortalidade está ligada ao fato de ele ser um ser infinito, espiritual, independente, etc. Deus é um ser simples. Simples significa sem composição. Isto significa que a essência de Deus é indivisível. Não se pode afirmar que parte dele é bondade, parte dele é justiça, parte dele é amor e assim sucessivamente. A essência de Deus é indivisível porque ele não é composto de partes ou atributos. Os atributos em Deus não são um acréscimo à sua essência. Observação. Por isto Deus teve de encarnar-se na pessoa do Filho para revelar-se a si mesmo. Se Cristo não tivesse se encarnado, nunca conheceríamos, de fato e de verdade, o Pai. Independência. É um atributo que também é conhecido como autoexistência. O homem existe, mas Deus é. Tudo o que existe veio a existir por causa de sua vontade. Apocalipse 4 verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele é autossuficiente, ao passo que todas as coisas que vieram a existir são sempre dependentes dele. Deus é independente na sua existência. Tudo neste mundo tem uma causa, exceto Deus. Ele não teve começo. Ele é o Criador incriado. Ele não depende de nada fora de si mesmo. Ele é, Êxodo 3 do verso 13 ao 15. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus existe por si mesmo e, portanto, independe de tudo. Ele é o Deus vivo que tem vida em si mesmo, assim como o Filho também o declara, João 5 verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele é o originador, planejador, e o executor de tudo o que há. Nada do que existe veio a existir sem ele, mas ele mesmo não depende de nada e de ninguém. Os homens não gostam muito de falar nisto, porque a ideia de dependência os humilha. Outro aspecto de sua independência é que ele não precisa de nada. Ele basta a si mesmo.
Ele não necessita de nada fora dele mesmo. Antes de todas as coisas existirem, ele já era e se bastava. Ele é absolutamente autoexistente em seu ser e suas obras. Deus é independente no seu relacionamento. Deus é independente no seu relacionamento porque ele se basta em seu próprio ser. Ele é absolutamente independente. Jesus deixa isto claro na conversa que tem com o Pai sobre o tempo em que ambos se relacionavam antes de haver criação. João 17 verso 5. E, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Deus nunca precisou do mundo nem das pessoas do mundo para que pudesse, como ser pessoal que é, relacionar-se, porque sempre se bastou devido a seu caráter de subsistência pessoal. Deus é independente nos seus pensamentos. Ao descrever os pensamentos redentores de Deus, Paulo fica extasiado. Eles demonstram uma sabedoria sem limites e sem paralelo. A obra redentora de Deus envolve uma inteligência que está acima de nossa compreensão. Paulo usa duas palavras para descrever a sabedoria dos planos de Deus: insondáveis e inescrutáveis. Não podemos compreender os processos de raciocínio de Deus porque a mente de Deus é infinita em seus recursos. Romanos 11 verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus é independente na formulação de seus planos. Toda a história humana é a realização dos desígnios do Senhor previamente traçados. Ninguém disse ao Senhor o que ele deveria fazer porque todas as coisas estão perfeitamente claras em sua mente autossuficiente. Deus é absolutamente independente na formulação de seus projetos. Isaías 40 verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Deus é independente na execução de sua vontade. Ele executa todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. Efésios 1 versos 5 e 11. 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos 9 verso 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ele não precisa de sugestão dos homens para realizar o que realiza, não precisa do apoio dos homens ou da aprovação deles para o exercício de sua vontade. Daniel 4 verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus é independente no seu ser. Ninguém é como Deus em matéria de poder, porque o seu poder lhe é inerente enquanto o das criaturas é derivado. O seu poder é infinito. A execução de sua vontade requer um poder e domínio absolutos. Salmos 115 verso 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele não precisa de nada nem ninguém para pôr em prática o que decretou. Quando exercem o seu poder delegado e utilizam suas energias, os homens se cansam, mas não o Senhor. Isaías 40 verso 28 e 29. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Comentário importante. O atributo da independência de Deus deve advertir-nos contra o sonho humano de ser independente. Foi este o sonho que Nabucodonosor, antes de ser humilhado, nutriu em sua mente. Antes da triste experiência de sua humilhação,
O rei de Babilônia era o centro de sua preocupação, autoconfiante, jactancioso, arrogante, orgulhoso e convencido de que tinha o mundo em suas mãos. Depois disto, ele pastou como um animal do campo, até reconhecer que só Yahvé era o Senhor. A independência e autossuficiência é propriedade exclusiva de Deus, um atributo que não é compartilhado com nenhuma criatura. Este atributo deveria fazer-nos mais humildes e cada vez mais dependentes da sua bondosa graça, tanto na manutenção de nossa vida natural como na criação e no aperfeiçoamento de nossa vida de relacionamento com Ele. A graça não é parte da natureza, ela tem de ser dada por Deus. Por esta razão, devemos entender que toda a graça de que necessitamos procede daquele de quem procede todas as coisas e que de nada precisa. Nossa vida deveria ser então plenamente submetida a Deus, através do aprendizado de Sua palavra e dependente de Sua orientação graciosa. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.